Se eu sou um homem destro, eu funciono mais no hemicórtex direito. Tenho uma energia mais masculina. Automaticamente o meu primeiro impacto vai ser do lado direito. Então, se ele vai ser do lado direito, eu vou ter sintomas epigástricos, vou ter uma depressão, que nós chamamos de depressão primária. Logo no primeiro momento eu vou ter esse quadro clínico de depressão. Se eu vivo agora um segundo impacto, agora de uma forma mais feminina, agora eu vou ter uma ativação da mucosa retal. E essa mucosa retal, junto com isso, é que vai me causar agressividade. Aí o homem canhoto é o inverso. O homem canhoto, ele é homem, mas ele funciona do lado feminino, ele tem uma energia mais feminina. Então, quando ele vivencia o mesmo estresse que eu vivenciei, ou seja, uma opressão, uma contrariedade, ele não vai ativar o estômago, ele vai ativar a mucosa retal. E agora ele estando com o lado esquerdo mais bloqueado, fechado, o hemicórtex esquerdo, ele está maníaco, ele vai ter, quando ele vivenciar novamente uma situação de contrariedade de gesto, de raiva, de ira ou situação de identidade, ele bloqueia agora o outro hemicórtex. Então agora ele vivencia uma tendência a vivenciar novamente uma opressão, uma contrariedade. Então ele fica duplamente bloqueado ali. Ele ativou primeiro o lado esquerdo, por ele ser homem, mas ele funciona do lado esquerdo, feminino, ele ativou a região da mucosa retal e depois vivenciando ali uma situação de contrariedade, ou seja, ele não vivenciou crise de identidade. O homem feminino, ele bloqueia o lado esquerdo vivenciando uma opressão, uma contrariedade. Consegue entender isso? E depois, quando ele vivencia novamente, ele fica duplamente masculino, quando ele vivencia novamente uma contrariedade de gesto, uma opressão, ele bloqueia agora a região epigástrica. Independente se eu sou um homem destro, ou se eu sou um homem canhoto, quando eu tenho os dois conflitos, ambos vão ter a constelação esquizofrênica de agressividade. O que vai fazer a pessoa ficar mais maníaca ou mais depressiva é onde está com mais peso. É onde tem a maior massa do conflito, ou seja, onde aquele estresse é mais intenso ou mais duradouro. Exatamente isso que faz o paciente ter mais alteração comportamental, que vai envolver a esquizofrenia, ou alteração psíquica e física. Tudo vai depender da massa do conflito, desses dois conflitos. Eu preciso ter dois conflitos, pelo menos, para ter essa constelação esquizofrênica, para ter essa alteração da psicose de fato, criar essa esquizofrenia, que é uma forma de sobreviver. Denison, então para que eu crio isso? Automaticamente, nesse exemplo aqui, se eu me torno mais agressivo, seja comigo ou com o outro, eu consigo lidar com aquela situação que eu estou vivenciando. Eu saio da realidade e começo a ficar agressivo com o outro. Eu começo a ficar agressivo comigo, me punindo por aqueles pensamentos. Então pessoas que, por exemplo, eu não aceito ter que tomar remédio, e ela tem que tomar remédio, ela pode ficar mais deprimida ainda, porque ela está agora se oprimindo. Ela não aceitar aquilo ali, às vezes ela precisa do medicamento, depende muito de cada caso clínico, de cada paciente. Então esse exemplo aqui é para a gente entender que para a gente então ter o quadro clínico de esquizofrenia, de constelação esquizofrênica, eu preciso de 2 focos de Hammer no mesmo tecido embrionário, na mesma região cerebral, tá? Então 2 focos de Hammer na mesma região cerebral. O que é isso? Se eu tiver 2 focos, um no córtex temporal direito e um no córtex temporal esquerdo, eu tenho uma constelação cerebral. Se eu tiver uma ativação do córtex temporal direito e lá no tronco cerebral esquerdo, eu não tenho constelação cerebral. Eu tenho que ter 2 focos, um do lado direito, um do lado esquerdo, lá no tronco cerebral, ou no cerebelo, ou na região do córtex cerebral, ou na substância branca. Eu tenho que ter 2 ali. Eu tenho um relé, um foco de Hammer na região da substância branca do lado esquerdo e do lado direito eu não tenho. Eu tenho ativação do tronco cerebral do lado direito. Eu tenho constelação? Eu tenho esquizofrenia? Não. Você só vai ter a constelação esquizofrênica cerebral quando você ativar 2 relés, 2 focos de Hammer na mesma área cerebral, ou seja, 2 focos no córtex temporal direito e esquerdo, 2 focos na região do tronco cerebral direito e esquerdo, 2 focos de Hammer no cerebelo direito e esquerdo, 2 focos de Hammer na substância branca direita e esquerda. Mas eu posso ter 2 focos na substância branca, um do lado direito e um do lado esquerdo, e também ter mais 2 no tronco cerebral, e posso também ter mais 2 na região do córtex temporal direito e esquerdo, e eu vou tendo combinações entre essas esquizofrenias. E essas combinações vão me levando algumas dessas combinações vão me levar ao suicídio, que é exatamente o que eu vou abordar nessa aula aqui.